que você vai ver são pedaços de uma caixa d'água que acabou caindo, gente. É isso mesmo. Essas imagens que você acompanha são simplesmente pedaços de uma caixa d'água. Onde ela estava, hein? 6 metros de altura. Dá uma olhada aí, gente. Dentro da creche, né? E o pior, tá? Esse mesmo prédio aí, gente, passou por reforma faz pouco tempo, viu? Faz 30 dias só que a creche está funcionando depois dessa reforma. Exatamente isso que eu acabei de falar. Caixa d'água cai depois de uma reforma realizada na creche. E aí só 30 dias que esse prédio tinha sido reaberto, né? Para receber essas crianças. Olha só essa situação agora, né? É de medo, gente. Claro. Como é que fica aí essa situação, as crianças que estudam aí nesse estabelecimento de ensino, já que, olha o perigo, olha o risco. Pedaços aí de plástico dessa caixa d'água que caíram dessa creche municipal na cidade de Campinas. Realmente, a gente vai conversar agora com a nossa repórter ao vivo, a Thalita Souza, porque ela vai trazer para a gente por que esse acidente não se transformou numa tragédia, né? E também o que é que pode ter acontecido, gente, e o que será feito a partir de agora. Até porque essa escola passou por reforma. Thalita, vamos lá então, boa tarde. Olha aí, você que está em frente à creche, aí no bairro Jardim Telespe. Isso foi no finalzinho da tarde de ontem. E hoje como é que está essa situação? Obviamente que não teve aula, né, Thalita? As aulas estão suspensas, tanto nessa quarta-feira quanto ainda, segundo a Prefeitura aqui, segundo a Secretaria de Educação, ainda não há previsão para esse retorno, então, dessas aulas, né? Boa tarde para você, Leandro, e a todos que nos acompanham. Essa aqui é a creche Professora Sônia Maria Alves Castro Pérez. Essa caixa de água, então, desabou aqui de uma altura de 6 metros, como você já acabou aqui adiantando para a gente, né? Isso aconteceu, então, ontem, no final do dia. Já era, inclusive, aí, por sorte, né? Horário fora do horário de turno escolar. Então, ninguém acabou se ferindo. E, claro, chama bastante atenção, a gente está vendo aqui a movimentação, porque os reparos aqui já começaram, inclusive, agora à tarde, né? Então, equipes aqui da empresa responsável pelas obras já deram início a esses reparos. E, claro, o que chama atenção aqui ainda, né? Que a gente consegue observar aqui é justamente a proximidade com o parquinho aqui da creche. Então, isso, lembrando mais uma vez, aconteceu ontem no final da tarde, já era fora, então, do horário dos alunos estarem aqui na unidade, estarem aqui na escola. Então, mas o que chama realmente atenção é essa proximidade aqui com o parquinho, né? Inclusive, a gente observa os balanços ainda do escorregador, ou seja, é uma área onde os alunos, tanto também os alunos, né, quanto os professores, têm convívio aqui nessa área de lazer, né? Então, claro, isso acaba chamando a atenção e levantando um alerta, né? A gente relembra, então, que essa unidade de ensino aqui, ela atende 230 crianças de 0 a 5 anos de idade em tempo integral. Então isso, mais uma vez, né, aconteceu já ontem por volta aí das 6:30 da tarde. Os moradores, inclusive, acabaram relatando que foi um barulho muito grande, que foi um susto muito grande quando aqui eles já acabaram vendo que a caixa d'água tinha desabado aqui, né, caído dessa altura de 6 metros de altura. Técnicos, então, segundo a Prefeitura de Campinas, que enviou uma nota aqui para nossa equipe, para nossa produção, técnicos da Secretaria aí de Infraestrutura estiveram aqui hoje pela manhã para poder acompanhar os trabalhos de análise da construtora responsável para apurar aí os motivos dessa queda. Então será feito, né? Foi feito hoje pela manhã e deve ter continuidade aqui ao longo dos próximos dias um planejamento dos reparos que vão ser necessários para então poder ser definido os prazos aí para a retomada das atividades escolares. Então hoje, né, quarta-feira, essas aulas foram suspensas, não teve aula aí durante todo o dia. Ainda a Prefeitura não passou uma data prévia, né, sobre quando esses alunos vão poder retornar aqui para a escola. Isso porque, mais uma vez, eles vão aí fazer uma análise, né, fazer um planejamento aí
sobre os reparos que vão ser necessários para então, segundo a Prefeitura, eles estarem definindo os prazos para a retomada então dessas atividades escolares. A gente relembra também, como bem você já acabou adiantando, que o prédio passou por uma reforma recentemente, inclusive havia voltado aqui a funcionar exatamente no dia 6 de fevereiro, ou seja, pouco mais de 30 dias, né? Então, isso acaba levantando ainda mais um alerta, até porque a Prefeitura também enviou em nota aí que a obra ainda está na garantia, porque essa parte aqui da caixa d'água também estava inclusa aí nessa parte dessas reformas, né, dessa parte aqui foi reformada. Então a obra aqui dessa creche que teve, né, a reforma aí nos últimos 30 dias, foi reaberta nos últimos 30 dias, passou por uma reforma, então no último mês a obra então aqui dessa creche ainda está na garantia, portanto, segundo a Prefeitura, essa reforma não terá custos aí para o município, né? Não terá custos aí para a Secretaria de Educação, também para a Prefeitura consecutivamente. Então, esses reparos que a gente observou agora há pouquinho, Leandro, a gente já está aqui há cerca de uns 40 minutos, a gente percebeu que esses reparos já deram início, né? Eles fizeram um primeiro andamento aqui desses reparos e, consecutivamente, isso ainda deve levar um prazo de mais alguns dias. A Prefeitura também não informou qual será esse prazo para essas obras serem finalizadas e também, mais uma vez, ainda não há, até o momento, né, uma previsão sobre o retorno dessas aulas aqui, então, na creche, né? Uma creche, então, que atende crianças de 0 até 5 anos de idade. Essa aqui é a creche Professora Sônia Maria Alves Castro Pérez, aqui do bairro Maria Rosa. O acesso à creche aqui acaba acontecendo pela rua Sebastião Alvarenga, mas a rua aqui lateral é um cruzamento, né, que faz aqui justamente onde nós estamos, aqui que dá acesso, né, que a gente consegue visualizar aqui a caixa d'água. Essa aqui então é a rua José de Sá Nunes, aqui então é bairro Maria Rosa, é um cruzamento, né, mas aqui na caixa d'água, exatamente no ponto onde nós estamos, essa aqui é a rua José de Sá Nunes. Então, por enquanto aqui trânsito tranquilo, não há interdição, apenas a faixa realmente zebrada aqui em frente aqui a creche, justamente para poder sinalizar essa reforma que acontece, né? E até porque hoje, aí pela manhã, a Secretaria aqui de Infraestrutura esteve aqui, né, no local justamente para poder acompanhar aí o trabalho para essa análise, então, dessa construtora que esteve aqui também, juntamente com a Prefeitura, para poder, então, apurar aí os motivos dessa queda aqui nessa creche, então, aqui no bairro Maria Rosa, aqui em Campinas. Leandro. Thalita, bom, vamos lá. Só pedir para o nosso cinegrafista fechar nesse funcionário que está aí, né? Na parte aí do alto, onde está havendo essa manutenção, a gente observa, vamos lá, ele está com EPI, né? Está utilizando equipamentos de proteção. Sabe, Thalita, você não é formada, né? Arquitetura, nem eu, nem engenharia. E por isso muitos podem falar, engenheiro de obra pronta, né? Só que não dá para você, por exemplo, fazer uma análise crítica de um filme inacabado ou de uma obra que não está pronta. Por isso mesmo, acho que vale o questionamento, né, Thalita? E aí, porque eu te pergunto, você já tinha visto, por exemplo, parquinhos, né, para essas crianças tão próximas de um local onde pode haver risco para elas, Thalita? Quer dizer, aí é que está a questão, né? Você mostrou muito bem e trouxe para a gente esse alerta. Quer dizer, poderia sim, gente, ter sido uma tragédia. Porque se está em horário de aula, em horário escolar, e essas crianças no parquinho, a gente já está falando aqui, gente, de quantas crianças feridas, né? Thalita, então, essa situação que você acabou de trazer para nós é extremamente grave. Quer dizer, e você daí tem essa percepção, é muito próximo, né, Thalita? E os pedaços dessa caixa d'água caíram sim, onde as crianças poderiam estar brincando. Exatamente, né, Leandro? O que chama justamente a atenção é essa proximidade com esse parquinho, né? Esses destroços, né? Esses pedaços da caixa, aqui da caixa de água, eles acabaram sendo juntados, né? Porque nas primeiras imagens que nós temos, inclusive, a gente percebe que com a queda ele acabou se espalhando por todo o pátio aqui, né? Uma espécie de pátio mesmo aqui dessa creche. Então, o que a gente observa é que eles realmente acabaram juntando, mas mesmo assim, isso ainda chama a atenção porque é muito próximo aqui ao parquinho. A gente tem aqui o balanço,
né? Temos o escorregador, ou seja, o que traz para a gente justamente essa noção, né, que a gente tem, essa percepção de que é um espaço, né, onde os alunos, obviamente, têm acesso. É uma escola que atende crianças de 0 a 5 anos, ou seja, aquela primeira infância, os alunos pequenos que fazem essa frequência, né, tem essa frequência justamente a esses parques. Então, aqui na creche a gente percebe realmente, chama bastante atenção, né, uma das primeiras questões que a gente acaba avaliando aqui foi justamente essa proximidade que a gente tem juntamente com com o parquinho e com os brinquedos desse parquinho, né? Realmente lado a lado aqui, onde a gente percebe a estrutura da caixa d'água que acabou desabando, então de uma altura de 6 metros. A gente relembra mais uma vez, isso já aconteceu no início da noite de ontem, aqui no bairro Maria Rosa, né? No início da noite de ontem. Então, já era fora do turno dos alunos, então, ou seja, os alunos já tinham saído, né? Já não tinha aqui tanto alunos e nem funcionários aqui nessa escola, por sorte, né? Então, isso acabou não resultando em ninguém se machucando, ou ninguém ficou ferido, ninguém acabou se machucando aqui diante desse acidente que acabou acontecendo, então, ontem no início da noite. Mas aqui é um ponto que acaba chamando bastante atenção, né? Justamente essa proximidade com os parquinhos, ou seja, ressaltando mais uma vez, é uma área aqui que os alunos têm essa frequência, né? A gente consegue observar que deve existir essa frequência, esse convívio aqui justamente nessa área aqui de lazer da escola. A gente relembra então mais uma vez, né? Inclusive a própria prefeitura, que a Secretaria de Educação acabou confirmando que esse prédio aqui dessa creche, ele acabou passando por uma reforma recentemente, ele havia voltado a funcionar no dia 6 de fevereiro, então hoje, dia 8 de março, a gente faz aí pouco mais de 30 dias que esse prédio acabou passando por essa reforma e foi entregue aqui à Prefeitura de Campinas justamente para poder atender cerca de 230 alunos, aí até 5 anos de idade, em tempo integral aqui nessa creche, né? Ressaltando mais uma vez, então, essa aqui é a creche Professora Sônia Maria Alves Castro Pérez, aqui no bairro Maria Rosa. Ela dá cruzamento aqui entre a rua Sebastião Alvarenga com a rua José de Sá Nunes, então aqui no Jardim Maria Rosa, em Campinas. Tá bom então, Thalita. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. Thalita sempre trazendo notícias importantes para nós, as atualizações e aí o olhar de quem está ali, né? Porque ela percebeu aí o parquinho muito próximo de onde está essa caixa d'água. E aí poderia de fato ter acontecido uma tragédia, já que estudam ali no local 230 alunos.